Fala aí, meu povo. Vocês estão com a calculadorazinha de vocês na mão? Porque eu acho que vai ser necessário a gente fazer contas na última rodada. Eu já tinha feito aqui um vídeo que vocês não viram, o vídeo foi muito mal, de simulação. E nesse vídeo eu falava que com 16 pontos seria possível, pela simulação que eu tinha feito ali, que com 18 era mais garantido, mas que com 16 pontos seria possível passar. O Barcelona faz 13, pode chegar aos 16 pontos nessa primeira fase. Agora, chega dependendo só dele, porque ele não está entre os 8, mas tem um confronto de Paris Saint-Germain e Newcastle, eu vou falar mais sobre isso depois. Só que tem os times que vêm abaixo também, com 13 pontos, que podem fazer mais gols que o saldo, mais saldo de gols do que o Barça. Então na semana que vem precisa ganhar e bem do Copenhagen para se classificar sem ter que passar pelos playoffs. Antes disso, do jogo, um jogo muito difícil, um campo difícil, condições difíceis, né? Menos 5 graus, sensação térmica muito negativa, o campo parecia muito duro, o Barcelona acho que custou a se adaptar, alguns passes bobos e muito errados por parte dos jogadores do Barcelona. E um adversário que pressionou muito nos minutos iniciais, deixando o Barcelona sem jogo. O Barcelona custou até conseguir, depois dos 25 minutos, empurrar o Slavia Praga para trás e ter algum volume de jogo. Antes disso, o Barcelona já estava perdendo, tomou 2 gols muito parecidos. Escanteio, primeiro pau, toque de um jogador do Slavia Praga tentando uma segunda jogada. No primeiro, acha um jogador no segundo pau que entra dentro do gol com a bola sem conseguir nem finalizar, acho que sem conseguir nem ver a bola direito, tá? E no segundo, Lewandowski acaba colocando para dentro. Depois do jogo, Hans Flick deu uma entrevista ao Arthur Quesada e disse da altura do time do Slavia Praga, o que é verdade, embora se a gente for ver, a média de altura do Slavia Praga é de 1,81,3 e do Barça de 1,80,1. A média de altura é de 1,2 cm. E a gente sabe que 2 centímetros faz diferença, mas 1,2 centímetros não faz tanta diferença assim. Mas cá entre nós, falando um pouquinho mais sério, foram 2 jogadas de escanteio que o Slavia Praga não ganha pela altura, né? O jogador do Slavia Praga não tem que saltar, do grandalhão de 2 metros que precisa saltar para ganhar no ar. Jogadas mal defendidas pelo Barcelona. E eu acho que é muito ruim que você vai jogar contra o 34º colocado da tabela de classificação da Liga dos Campeões e que você tome 2 gols desse adversário que criou tão pouco, nem nas jogadas que o Barcelona normalmente deixa a defesa muito aberta e tal, que tenha conseguido gerar com praticamente nada. O Slavia Praga fez 2 gols no Barcelona. E é algo que eu bato aqui nessa tecla, né, que com essa defesa é muito difícil de competir, sendo que você, para ganhar um jogo de um time tão frágil como o Slavia Praga, embora seja um time físico e as condições e tal, você precisa fazer pelo menos 3 gols. Tomando essa quantidade de gols, meu povo, eu sei que eu sou chato, que eu sou repetitivo, mas tomando essa quantidade de gols fica muito difícil. Enfim, Barcelona começa a entrar no jogo quando ganha um pouquinho de meio campo, quando o Slavia Praga já não marca tanto lá em cima. Quando marcava lá em cima era muito importante que o Pedri aparecesse para fazer o jogo do Barcelona fluir, para sair dessa pressão. Só dá certo uma vez no início da partida. É uma jogada que o Pedri consegue sair e que o De Jong tem uma arrancada boa até o campo de ataque. Acaba que o Rony Bardghji, que não fez um bom jogo hoje, substituindo o Lamine, não consegue finalizar. E não foi um grande jogo do Pedri, ele é muito importante para essas saídas. A lesão dele é muito ruim para o Barça, mas pelo que eu estava vendo, talvez não seja tão dramático como parecia que ia ser. Mas o jogo do Pedri é ruim. O Pedri perde 15 bolas das 57 que ele tocou, são muitas perdas do Pedri. Só ganha um duelo de 6, tenta 3 dribles e não consegue. Não foi um bom jogo do Pedri. A entrada do Dani Olmo melhora o Barcelona. E aqui tem algo muito positivo, que é ter elenco. O Barcelona na temporada passada tinha 3 jogadores fixos e que te entregavam garantia. Lamine, Rafinha e Pedri eram 3 seguros de vida. Eles eram garantia de minutos em campo, de potência física e de bom futebol. Essa temporada, se o Pedri não tá bem, dificilmente vai sair, porque ele pode melhorar no jogo, mas quando ele sai, o time melhora. O Dani Olmo entra e não só pelo gol, mas o Dani Olmo limpa algumas jogadas, sai jogando bem, melhora o time do Barcelona. Então ter elenco é um pouco disso. Se o titular não tá bem, por mais que seja o seu cérebro, o seu melhor jogador, eu acho que o Pedri é o melhor, outra coisa é o Rafinha, a importância, o Lamine e também, mas eu acho que o melhor, quem dá sentido ao jogo do Barcelona é o Pedri. E se ele sair, entra um outro jogador que é capaz de dar mais sentido que o Pedri vinha fazendo. Por isso é bom ter o elenco que o Barcelona tentou montar e acho que montou bem para essa temporada em muitas posições, porque a entrada do Dani Olmo melhorou o time. Não é um jogo que o Barcelona cria muita coisa, que o Barcelona consegue ter muita solvência de jogo, consegue entrar nessa defesa, era um jogo mais guerreado mesmo, e aí o Firmino aparece muito bem. Primeiro num grande passe do Rafinha, né, que não conseguiu
nessa guerra física ter vantagem, porque eu acho que tinha um adversário muito físico do outro lado, mas em detalhes técnicos, quando apareceu mais como 10 do que como ponta, o Rafinha dá um bom passe para o Firmino. Primeiro que o Firmino perde aquele gol de esquerda, acho que o Firmino enche demais a bola, não era necessário tanta força e mais deslocar no primeiro lance da partida. E depois na jogada do Firmino com o Frenkie, que para mim jogou muito, muito bem, o Firmino faz o gol. E depois faz um segundo gol. Eu não posso colocar aqui a imagem, mas vocês já devem ter visto e vocês podem rever. Quando ele domina para bater de perna direita, dá a sensação que vai bater aquele chute em arco, né? Que a bola vai fazer aquela curva no canto esquerdo do goleiro. E ele quebra um pouquinho o quadril para colocar no canto direito do goleiro. Então toda a marcação, os caras tentam travar um chute do outro lado e ele bate com mais força do lado direito do goleiro para fazer o 2-1. Firmino tinha começado bem a temporada, teve uma lesão, voltou meio irregular e agora de novo começa a jogar muito bem. Em números já é a melhor temporada dele desde que chegou no Barcelona. A primeira temporada ele faz 11 gols. Na segunda temporada, 8 gols e 9 assistências. E agora ele já tem 10 gols e 10 assistências. Já participou de 20 gols, mesmo com, por enquanto, 18 jogos menos que a temporada passada. É muito gol. Assim, 20 participações em 24 jogos. Está muito bem o Firmino. Eu digo que o Rafinha, para mim, é o melhor atacante. O Rafinha mantém o nível da temporada passada. O Firmino, que era mais coadjuvante, está dando passo à frente. Participar de 20 gols para o meio campista é muito bom. O Ferran está num nível parecido com o do meio da temporada passada para cá. O Lewandowski está abaixo e hoje faz um gol que ele quase perdeu. Né? Assim, o Rashford, que entrou muito bem, faz o cruzamento e o Lewandowski não consegue encontrar ponto de contato bom para colocar a bola para dentro e depois corrige para marcar. Mas perdeu muitas jogadas quase que fáceis, porque fisicamente está muito abaixo. Fisicamente o tempo começa a passar para o Lewandowski, que parece que vai passando muito rápido para ele. E tá tendo dificuldade. Bom, e do Lamine, que eu já falei várias vezes, né, que tem números melhores que da temporada passada, mas que em vários jogos teve abaixo do que se espera dele pelo que ele já mostrou, mas no último jogo contra a Real Sociedad foi muito bem. Ficou de fora desse jogo agora por conta de lesão, de suspensão, não de lesão. Então vamos ver como é que vai o Lamine nos próximos jogos. Me deixou muitas boas sensações contra a Real Sociedad. E quem me deixa muitas boas sensações é o Firmino, mais uma vez, que participa bem dos gols, que participa bem do jogo e que ajuda a destravar o jogo para o Barcelona. No segundo tempo tem aquele gol anulado do Frenkie por um impedimento do Lewandowski por um ombro. É muito difícil eu acho que quase que valia o árbitro ir ao VAR para avaliar se aquilo ali é ombro ou se é mão. É muito no limite. Se a bola toca ali, é difícil de determinar se é mão ou se é ombro. Eu acho que que pode ser que seja bem anulado, porque se toca ali onde tocou, dificilmente um árbitro marcaria mão. Se toca aqui, né? É bem assim, na junção do ombro com o braço. Então talvez tenha sido esse mesmo critério para determinar que aquilo ali é ombro do Lewandowski. Mas eu acho que é interpretativo. E aí acho que o árbitro deveria ir interpretar. Isso aqui para você é ombro, isso daqui para você é braço. Eu acho que deveria ir por aí. Depois o Dani Olmo destrava o jogo para o Barcelona com mais um golaço. E ainda tem o quarto gol, o gol do Robert Lewandowski. O Barça faz 2 gols de saldo. É um saldo que eu não acho bom. Antes do jogo eu falava na transmissão que eu acho que entre Copenhagen e esse jogo de hoje contra o Slavia Praga, o Barcelona deveria fazer pelo menos 6 gols de saldo. Copenhagen é um adversário mais difícil, mas o jogo vai ser no Camp Nou. Mas enfim, faz 2 gols de saldo. Eu acho que deveria ter feito 3 ou 4. Tomar 2 gols do Slavia Praga é complicado. O que deixa o Barcelona numa situação na tabela que é a seguinte, meu povo. É o 9º colocado. Tem 13 pontos, assim como o Paris Saint-Germain, o Newcastle, o Chelsea, que estão à frente do Barcelona. Paris Saint-Germain e Newcastle vão se enfrentar, então um deles vai parar ou em 13 ou em 14, ou os dois, né? Pode terminar em empate esse jogo. Mas um deve ir a 16. E o outro tem saldo de 10 e o Barcelona tem saldo de 5. Se tiver uma goleada aqui, bom, nem precisa ter goleada, né? Porque assim, um deles vai chegar a 16 e vai superar um saldo de 10, vai chegar pelo menos 11. E o Barcelona tem saldo de 5, então o Barcelona teria que fazer 7 gols no Copenhagen para passar Paris Saint-Germain ou Newcastle. Então aqui, um dos dois o Barça não deve passar. O Chelsea tem 1 gol a mais de saldo do que o Barcelona e tem um jogo muito difícil contra o Napoli. Aqui o Barcelona, se o Chelsea vencer, pode ser que o Barça vença por mais do que o Chelsea e passe. O Sporting, que tem o mesmo saldo de gols que o Barcelona e é o 10º colocado, saldo de 5, joga contra o Atlético de Bilbao fora de casa. O Atlético de Bilbao está brigando para terminar entre os 24, nesse momento é 13º. Não sei se o Sporting vai conseguir vencer e fazer saldo de gols. O Manchester City
Deixa eu ver se eu abro aqui a classificação, porque eu acho que eu estou na página de Barcelona e Slavia Praga. O Manchester City também tem 13 e tem um gol menos de saldo do que o Barcelona e vai jogar na última rodada em casa contra o Galatasaray, que nesse momento é 17º. Vamos ver se o Manchester City é capaz de fazer saldo de gols. E o Atlético de Madrid, que tem 2 gols menos de saldo do que o Barcelona, joga contra o Bodo Glimt, que também está tentando ainda se classificar, tem 6 pontos. E vamos ver se o Atlético, que não tem sobrado nas últimas partidas, não tem feito muitos gols, consegue também fazer saldo. O Barça está em muito boa condição para se classificar entre os 8 primeiros colocados. Se classificar em 7º ou em 8º, muito provavelmente nas oitavas vai ter Arsenal ou Bayern de Munique. Porque aqui depois depende, nas oitavas ou nas quartas, né? Porque aqui depende de como é que as coisas vão andar, dependendo de quem vem dos playoffs e tal. Lembrando que o Barcelona, se passar em 7º ou 8º, ele pega depois quem vier dos playoffs, mas nas quartas de final seria um confronto contra Arsenal ou Bayern. Hoje, pelo menos, é bom evitar esses dois times, porque para mim são os dois melhores. O Barcelona poderia, lembrando, se passar em 7º ou 8º, jogar contra um dos dois. Mas primeiro tem que dar o primeiro passo para depois pensar no segundo. Primeiro tem que pensar em classificar entre os 8, fugir desse playoff, que pode ser muito ruim, porque pode ser difícil e cansativo, para se classificar direto para as oitavas. Olha só algo dessa tabela de classificação. O Real Madrid é agora o terceiro colocado com 15 pontos. Se o Real Madrid perder do Benfica, que é o 29º colocado, com... cliquei no pafo sem querer. Com 6 pontos tem o Benfica. O Benfica pode ir a 9, que nesse momento é o 19º colocado. Ele pode passar uma galera e se classificar. E o Real Madrid com 15, ele pode ser ultrapassado pelo Liverpool, que tem 15, pelo Tottenham, que tem 14, PSG ou Newcastle, pelo Chelsea, pelo Barcelona, pelo Sporting. O Real Madrid pode cair dos 8 e o Benfica pode entrar nos 24. Então, neste momento, a gente pode ter um confronto direto entre Real Madrid e Benfica. Os dois estão lutando. O Real Madrid para não ir para 9º lugar para baixo e o Benfica para ir de 24º para cima. O terceiro colocado vai jogar contra o 29º e é um confronto que pode colocar os dois daqui a uma semana no mesmo lugar. Para vocês terem ideia que doideira que está a Liga dos Campeões e que emocionante, que divertida que é essa fase de liga como ela é. Então vamos ver como é que o que vai acontecer aqui na última rodada. O Barcelona joga contra o Copenhagen, que é um adversário com objetivo. Copenhagen é o 26º com 8 pontos. Um empate eu não sei se coloca, porque tem muita gente com 8, né? São 2, 3, 4, 5 times com 8. O Copenhagen é o último desses times. Mas ele joga no Camp Nou para tentar vencer o Barça, chegar aos 11 e se classificar assim para a próxima fase. Vem de 2 derrotas o Copenhagen, perdeu nessa rodada pro Borussia Dortmund, vem de 2 vitórias e um empate, tinha vencido o Kairat por 3-2, depois venceu o Villarreal fora de casa, na Espanha, por 3-2, e nessa rodada empatou com o Napoli 1-1. Acho que não é um rival qualquer para o Barcelona vencer e pensar em saldo. Primeiro tem que pensar em vencer e depois em fazer saldo, um jogo que o Barça não vai ter Frenkie de Jong, terceiro cartão amarelo, e o Pedri lesionado. Falei que talvez a questão do Pedri não seja tão ruim assim. Eu acho que ele vai ficar fora algum tempo. Não me parece só um desconforto, uma lesão muscular simples. Eu sei que lesão muscular muitas vezes não tem a ver com a dor. Uma coisa é o que dói ali na hora, o incômodo. Outra coisa é a gravidade da lesão. Mas, conhecendo o Pedri, de onde vem, o histórico que tem, eu imagino que é algo para lá de um mês. Acontece que este mês que o Barcelona tem de futebol pela frente não é o mês mais difícil de futebol, caso se classifique entre os 8, porque aí não tem 2 jogos em fevereiro. Olha só, próxima rodada, Oviedo em casa, cá entre nós, é um bom adversário para o Barcelona jogar em casa, e depois o Copenhagen. Depois tem o Elche fora de casa, é um adversário difícil e tal, vem jogando bem o time do Eder Sarabia. Depois tem o Albacete pela Copa do Rei, isso já é no dia 3 de fevereiro. Mallorca, Girona, Levante e depois paralisação para a data FIFA. O Levante é no dia 22 de fevereiro. Desses aqui, o Barcelona joga fora de casa contra Elche, Girona e Albacete, que é um time de meio de tabela da segunda divisão. E de resto, Levante, Mallorca, Oviedo e Copenhague em casa. São 7 jogos aqui que eu acho que dá para jogar sem o Pedri. Se tiver que jogar depois um mata-mata de Champions contra o Napoli, por exemplo, aí fica muito ruim a coisa. Mas se passar entre os 8,
evita esses dois jogos e o que tem aqui de tabela é ok, porque depois tem Villarreal, Atlético de Bilbao, Sevilha, Raio Vallecano, Atlético de Madrid. Aí depois a coisa começa a apertar muito depois da data FIFA. Mas se o Pedri tiver entre hoje, 21 de janeiro, e esse jogo contra o Villarreal em 1º de março para jogar, e depois disso tem... Acho que a data FIFA vem... Não, 22, Levante, depois vem o Villarreal. Bom, e a partir daqui tem Liga dos Campeões, né? Porque a data FIFA é só depois do dia 22, é só depois do Raio Vallecano. Mas pensando aqui nesse jogo contra o Villarreal em casa, 1º de março, seriam 40 dias para o Pedri se recuperar, porque depois do Villarreal, aí vem as oitavas de final da Liga dos Campeões. É isso. Então, pensando em jogar alguns minutos contra o Villarreal para depois das oitavas, são 40 dias, quase 45 dias, para recuperar, se bem que fevereiro tem menos. São 40 dias para a recuperação do Pedri. Eu acho que vai ficar por aí, tá? Se tudo correr bem, não for algo ainda mais grave, eu acho que ele estaria, quem sabe, para o jogo contra o Villarreal. A boa notícia é o que vem antes do Villarreal, eu acho ok para o Barça jogar sem o Pedri, faz muita falta, não tem outro, é quem dá sentido ao jogo do Barcelona, mas eu acho que é sobrevivível sem o Pedri esses jogos que o Barcelona terá pelo caminho. É isso, meu povo, de uma vitória difícil, que o Barcelona teve que lutar muito, que se não toma esses 2 gols acidentais, e não pode tomar esses 2 gols acidentais, era um jogo para enfiar saldo de gols e chegar mais tranquilo na última rodada, mas cá entre nós, foi muito boa a rodada para o Barcelona, tá? Essa rodada da Liga dos Campeões, com o Atlético de Madrid tropeçando, deixa eu pegar aqui, olha só como tiveram bons jogos para o Barça. O Atlético de Madrid tropeçou no Galatasaray, ficou com 13, não foi a 15. O Atlético de Bilbao venceu a Atalanta, segurou também a Atalanta com 13, não foi a 16. O Tottenham ganhando do Borussia Dortmund, o Tottenham chega a 14, mas segura o Dortmund com 11. O Dortmund poderia ter ido a 14 e depois pode ir a 17, então o Barcelona não poderia encontrar. A derrota do Paris Saint-Germain para o Sporting coloca o Sporting junto do Barça, mas faz Paris Saint-Germain e Newcastle se enfrentarem na última rodada e aí alguma coisa pode sair de bom para o Barça. E a derrota da Inter de Milão para o Arsenal deixa a Inter com 12 e o Barcelona já com 13. Então quase tudo que dava para sair, o melhor do que isso era só o Chelsea empatar em casa com o Pafos, coisa que não aconteceu. Mas é uma rodada muito boa para o Barcelona, muito boa mesmo. Quase todos os resultados que poderiam ser bons foram. O Barcelona chega em 9º lugar, algo que eu não pensava que chegaria para a última rodada da Liga dos Campeões. É isso, meu povo. Se você chegou até aqui, faça favor de dar um like aí, de se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos aqui no canal. Quase 18 minutos da análise do Barcelona e da Liga dos Campeões para vocês. Beijo, gente. Tchau, tchau, hein? Até mais.